Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo aí vai depender do horário que vocês estão assistindo essa aula, né? Mas vamos lá. Então, hoje, a aula que eu vou gravar aqui para vocês, que eu vou falar com vocês, é a aula de ácidos, né? Ácidos, nomenclatura e classificação, tá? Nós vamos aprender a dar nomes para os ácidos e classificar esses caras aí, tá? Esses ácidos aí não são tão difíceis, tá? É uma sequência até que razoavelmente fácil, tá? Então, vamos lá. Estudo geral dos ácidos, né? Então, a primeira parte que a gente vai falar aí de ácido são que ácidos são elementos que sofrem ionização, tá? Então, eu tenho aí os meus elementos que sofrem ionização, tá? Isso daqui, o que significa, né, a ionização? A ionização é a separação de íons, tá? No caso de ácido, é a separação, vamos falar assim, virtual de íons, porque o íon não existe nos ácidos, tá? O íon ele é criado virtualmente. E isso acontece somente na água, num sistema aquoso, tá? Então, ó, a ionização, de forma geral, ela acontece, ó, um ácido qualquer em água, ele libera, né, o cátion H+, e o A-, neste caso, tá? Ou, colocando a água aqui, então, ácido qualquer, mas a água vai produzir um H3O, que eu falei para vocês na aula passada, que é o hidrônio, tá? Mais o ânion aquoso, tá? Eu tenho dois tipos de ionização. Eu tenho a ionização total e eu tenho a ionização parcial, tá? Então, ó, como que funciona a ionização total? A ionização total é a ionização que acontece de uma forma geral, de uma forma direta, tá? Como nós fizemos na aula passada, a ionização é a separação dos íons, tá? Então, eu vou tirar o hidrogênio do resto da minha molécula. Então, eu coloco, ó, um ácido qualquer em água. Então, ó, 2 hidrogênios vai produzir 2H+ aquoso mais S2- aqui aquoso. Acabou meu problema, tá? HCl é a mesma coisa, ó. Separo aqui, tiro o hidrogênio em água, H+ e Cl-. A ionização em etapas, né, por etapas, ela sempre vai acontecer em moléculas que possuírem mais de um hidrogênio, tá? Então, nesse caso, ó, o H2S coloco na água, vai acontecer a separação individual de um hidrogênio primeiro, tem parar aqui o HS, depois esse HS vai sofrer uma nova ionização, separando o outro hidrogênio e deixando o S sozinho, tá? Aí depois eu somo tudo, ó, HS de um lado com HS do outro, a gente pode simplificar, então, ó, H2S aqui, a água, ó, 2H+ e o S-. Olha lá, ó, exatamente igual a ionização total. Sim, tem que ser a ionização total, tem que ser dessa forma, tá? A ionização em etapas também tem que dar o mesmo processo, que a ionização total é uma forma mais simplificada de nós explicarmos o que acontece com o hidrogênio, só que acontece a ionização em etapas, não vai sair os dois hidrogênios de uma vez, vai sair um de cada vez, tá? Então eu tenho aqui algumas classificações, tá? Algumas classificações para esse nosso ácido, tá? O primeiro tipo de classificação é quanto ao número de hidrogênio ionizável, ou seja, quantos hidrogênios tem na minha molécula, tá? Número de hidrogênios que existe no ácido, tá? Aqui, com exceção, né, dos ácidos inorgânicos que sempre vão ser monoácido. Olha aqui, ó. Monoácido é o ácido de um hidrogênio, diácido de dois, triácido e tetraácido, tá? Os ácidos inorgânicos, eles são separados, né, até 4 hidrogênios. Os ácidos orgânicos, eles sempre vão ser monoácido, então a fórmula de um ácido orgânico, ó, vai ficar desse jeito, o hidrogênio ionizável é aquele que está com oxigênio lá no finalzinho da molécula, tá? Aqui, ó, mais uma classificação é quanto à presença de oxigênio, tá? Se tiver oxigênio, vai ser um oxiácido, ó. Oxiácido, ácido com oxigênio. Hidrácidos são os ácidos sem oxigênio, tá? Então, hidrácido não tem oxigênio, oxiácido tem oxigênio.
Mais uma classificação é a força de um ácido, se ele é forte, se ele é fraco, se ele é mais ou menos, tá? Então, quando a gente fala de força, nós vamos falar do grau de ionização desse alfa. Grau de ionização, bom, é isso mesmo, ó, hidrogênio ionizável, tá? Então, nós temos lá em cima o hidrogênio ionizável. Então, o grau de ionização, ou seja, quanto mais ionizar a minha molécula, mais forte vai ser o meu ácido. E como que eu descubro isso? Calculando o meu grau de ionização, o alfa. Alfa, ele é o número de moléculas ionizadas dividido pelo número total das minhas moléculas, tá? Isso daqui, este número aqui e este número aqui, tem que ser dado para vocês, porque senão vocês não conseguem calcular, tá? De um modo geral, tá? Se esse alfa aqui der menor ou igual a 5, vai ser um ácido fraco. Se esse alfa aqui der maior do que 50, vai ser um ácido forte. Se der entre 5 e 50, vai ser moderado, vai ser um ácido mais ou menos, tá? Uma regrinha prática aí para os hidrácidos, tá? Ó, regra para hidrácido. Ácido forte, clorídrico, bromídrico e iodídrico. Ácido moderado, ácido fluorídrico. E todos os outros ácidos são os ácidos fracos. Então, hidrácido, eu tenho esses três caras aqui que são fortes. Quem são os hidrácidos? Ó, vocês não estão vendo o oxigênio aqui, tá? Então, esses três aqui são fortes, esse é moderado, todos os outros são fracos, tá? Então, ó, se nós temos uma regra para o hidrácido, nós temos também uma regra para o oxiácido, tá? Então, como que é a regra? Eu vou pegar o número de oxigênio, vou subtrair do número de hidrogênio, tá? Vai me dar um número. Se esse número der 0, o ácido é fraco. Se esse número der 1, ele é um ácido moderado, ou um ácido mais ou menos. Se esse número der 2 ou 3, ele vai ser forte, tá? Lógico que eu tenho exceção, tá? Quem é a exceção? Ácido carbônico, tá? O ácido carbônico, ó, 3 menos 2 dá 1, tá? 1, ele é considerado moderado, ó, seria moderado, mas como ele é a exceção, então ele é um ácido fraco. Então o ácido carbônico é um ácido muito fraco, tá? Todos os ácidos orgânicos também são fracos, tá? Nós temos aí uma infinidade de ácidos orgânicos e todos eles são considerados fracos, tá? Então todos nós vamos considerar fracos, inclusive o ácido inorgânico, né, que é o ácido carbônico, tá? Então esse cara aqui também vai ser fraco. Então aqui estão as classificações que nós acabamos de ver. Nós vamos agora falar de nomes, né? Nomenclatura dos ácidos. Então eu tenho aqui os hidrácidos. Nomenclatura de hidrácido vai ser ácido, nome do elemento mais hídrico, tá? Olha aqui, ó. HF, ácido, flúor, hídrico. HCl, ácido, clor, hídrico. Então, clorídrico, tá? Então, pega o nome do elemento e termina com hídrico. Agora, os oxiácidos. Turminha, o oxiácido, na apostila de vocês, ele mostra de uma forma diferente, tá? Eu prefiro utilizar esse nome, esse método do NOx, tá? Como assim método do NOx? Ele é muito fácil, vocês vão aprender, é bem tranquilo, tá? Então, ó, todo o hidrogênio vai valer mais 1, todo o oxigênio vai valer menos 2, tá? Isso daqui, ó, é uma tabelinha que a gente vai ter que gravar, tá? Na família 13, eu tenho esses dois tipos, mais 3 e mais 1, 14, isso daqui, 15, 16 e 17, tá? E a nomenclatura seguindo esta regrinha aqui, tá? Então, como que funciona isso? Pelo método do NOx. Então, ó, vou fazer aqui com vocês alguns exemplos para a gente identificar, para a gente saber como que vai ser feito isso daqui, tá? Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma tabelinha para esse cara aqui, tá? Eu falei para vocês lá, ó, que o hidrogênio sempre vai ser mais 1 e o oxigênio sempre vai ser menos 2 cada elemento, tá? Então aqui, ó, hidrogênio, eu vou colocar o mais 1 aqui, cloro, não vou mexer com ele, e o oxigênio vai ser menos 2.
tá? Cada oxigênio. Como eu tenho 3, ó, 3 vezes 2, então menos 6, tá? Então eu vou copiar o mais um aqui, só para facilitar. A somatória aqui tem que dar 0, tá? Então, que número eu tenho que pôr aqui para isso daqui ficar 0? Mais 5, tá? Mais 5. Agora eu vou lá na tabelinha, ó. Tabelinha, mais 5. Cloro, mais 5. Olha, tá aqui, ó. Mais 5, tá? Então, o nome desse cara, ó, não tem nada aqui e só acrescenta ico nesse nome, tá? Então, como que vai ficar o nome desse cara aqui, ó? Ácido clórico, tá? Clor, e é só acrescenta o ico, tá? Por que eu vi isso, ó? Porque eu cheguei lá no número 5 mais. Tudo bem? Ó, este exemplo aqui, ó. Vamos lá, mais um, ó. Puxa a tabelinha. O hidrogênio sempre vai valer mais um, ó. Mais um para cada um. Como eu tenho 3, mais 3. Tá? Pula esse cara do meio, que não me interessa. Oxigênio, ó, sempre menos 2. Como eu tenho 4, ó, 4 vezes 2, menos 8. A somatória aqui tem que dar 0. Que número eu tenho que acrescentar aqui para isso daqui dar 0? De novo, ó, mais 5. É o mesmo caso do de cima. Sim, então o mesmo caso do de cima fica, ó, ácido. Esse cara aqui é o fósforo, então, tá, fósforo, e acrescento o ico. Fosfórico, tá aqui o nome desse cara, tá? Aqui, ó, mais um elemento, ó, faz a tabelinha. Hidrogênio, mais um cada um, como eu tenho 2, mais 2, tá? Pula esse cara do meio. Oxigênio, ó, menos 2, como eu tenho 3, menos 6. Então, ó, que número tem que vir parar aqui? Então, aqui tem que ser mais 4, tá? Então, 4 com 2, 6. Tá? Então, como que fica o nome desse cara aqui? Então, ó, 4. Agora eu vou olhar lá, ó. Ó, número 4. Cadê? O 4. Ó, número 4. Aqui. Então, oso. Tá? Então, vou colocar aqui ácido sulfuroso. Sulfuroso, tá? Como é que eu sei que o 4 que eu usei foi esse 4 e não usei esse 4 aqui, tá? Porque o enxofre está na família 16, então é o 4 para o enxofre, tá? Então tá aqui, enxofre, vem aqui o oso. Tudo bem, gente? Tranquilo aí, né? Tá? Mas mesmo assim, ó, se eu colocar, se eu fizer desta forma aqui, né? Olha aqui, tá? Então, este 4 ficou para o oso. Este 4 aqui é, é o do ácido carbônico da família 14, tá? Mas é para depois isso, tá? Aqui, ó, HNO3. Então, mais uma tabelinha aqui, ó, mais um aqui. Oxigênio, menos 2, como eu tenho 3, menos 6, vou só copiar ele aqui embaixo para ficar na mesma linha. Ó. A somatória aqui tem que ser 0. Então, aqui tem que ser mais 5. Então, ó, nitrogênio deu de novo mais 5. Então, eu venho aqui, ó, nitrogênio está na família 15 mais 5, ico, tá? Só acrescento ico no final. Então, fica ácido nítrico. Nítrico. Então tá feito aqui a nossa nomenclatura de ácidos, tá? É fácil, não é complicado, tá? É bem
simplesinho isso daqui para a gente fazer a nomenclatura desses caras, tá? Certinho, gente? Então, esta partezinha da nossa aula de ácido eu finalizo por aqui, tá? Ficamos aí até a próxima aula, tá? Gente, tchau, tchau. Boa semana para vocês e até a nossa aula online, tá? Tchau, tchau, gente.